Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu me chamo Gabriel. Hoje, pessoal, nós iremos falar de um tema bastante pertinente para a nossa geração atual. Iremos falar sobre empreendedorismo, não é verdade, Gabriel? Exatamente. Pessoal, hoje nós iremos abordar o empreendedorismo, mais especificamente a expansão do mercado empreendedor. Iremos entender de que maneira ocorreu essa expansão, principalmente na modernidade, mais especificamente na era da contemporaneidade, de que maneira esse processo de expansão, de crescimento do mercado empreendedor, dos microempreendedores, das microempresas, acabou se desenvolvendo. O que levou a população, o que levou o cidadão que fazia parte do regime CLT, trabalhando para um patrão, a sair da empresa e desenvolver seu próprio negócio. Eu gostaria, Guilherme, de começar esse debate perguntando o que você acha a respeito disso. O que você acha que levou a grande parte da população a sair do mercado de trabalho formal e ir para o informal? E o que levou o governo a pegar esse mercado informal, esse mercado de bicos, esse mercado de serviços mais coloquiais e formalizar ele com termos como, por exemplo, MEI, microempreendedor individual, microempresa, o que levou o governo a formalizar essas relações informais de prestação de serviços? Quais as vantagens para o microempreendedor que abandonou a empresa e começou a trabalhar para si próprio e quais as vantagens para o governo? Qual é o seu ponto de vista a respeito? Mas, assim, uma coisa que a gente não pode se esquecer é de fazer a nossa apresentação assim como eu me esqueci. Gente, desculpe aí, eu sou o Guilherme Góes, esse aqui é o Gabriel, nós somos do Grupo Reintegrados, nós estamos aqui para disseminar cultura e conhecimento. Gostaríamos de pedir também que você não se esquecesse de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e de deixar também a sua contribuição nos comentários. Assim, cara, primeiramente, o jovem que ele está saindo do ensino médio, ele vai se deparar com uma dificuldade muito grande para conseguir o seu primeiro trabalho. Isso é uma coisa... Gente, isso influencia muito na quantidade de trabalhadores autônomos. Influencia demais. Sabe por quê? Porque, às vezes, na maioria das vezes, o jovem ele não é educado a saber o que fazer para conseguir um emprego formal. Às vezes ele simplesmente não sabe o que ele tem que fazer. Ele se vê numa situação em que ele está largado a esmo. Então, muitas vezes, o que é que o jovem ele vai tá fazendo, ao invés de procurar um trabalho formal, ele conversa ali com algum parente que, de repente, o cara trabalha em um setor de construção ou alguma coisa do tipo, e vai estar fazendo um serviço que talvez seja um serviço que remunere menos, mas que no momento veio a calhar. E por que veio a calhar? Porque estava até mais fácil dele conseguir. Às vezes acontece também do cara pegar, fazer o seu currículo bem bonitinho, deixar ali em várias empresas, esperar muito tempo, não ser chamado para entrevista. Isso acontece muito. Durante esse meio tempo, ele vai fazer o quê? Exatamente, não pode ficar com fome. Pois é, ele não pode ficar com fome se ele estiver trabalhando, se ele estiver morando só. De repente o cara arrumou uma namoradinha e tá namorando com os pais ainda mais, pela caridade. O pai da pessoa não é obrigado a estar dando dinheiro para ele estar indo numa pizzaria, não, em alguma coisa, em um lugar assim, ou comprando um presente para a menina. Meu Deus do céu, cara. Outra coisa também que acontece muito às vezes é porque algumas pessoas elas enxergam uma possibilidade de você crescer financeiramente mais trabalhando como autônomo do que você trabalhando em um setor formal. Sim, sim, com certeza. Isso principalmente acontece muito, gente. Eu não vou dizer que não aconteça em todas as áreas, mas em cidades médias isso tende a acontecer muito mais. Você pega uma pessoa assim, normalmente pessoas em cidade média, você vê a pessoa montando uma bodega e a bodega dá certo. Coisa que não aconteceria. Cara, às vezes acontece em cidades mais interioranas, acontece só que é mais difícil, porque o acesso das pessoas é mais restrito, às vezes as pessoas, os produtos que serão vendidos ali
naquele local as pessoas já têm um certo acesso, elas já produzem aqueles produtos de certo modo, ou às vezes também a pessoa simplesmente não tem dinheiro para comprar. Uhum. Em cidade grande, você tem uma concorrência gigantesca e muitas vezes uma concorrência até desleal, até predatória, que não tem tanto em cidade média. Eu nunca vi, eu só tive de ver uma vez aqui, no local onde a gente vive, que é uma cidade média, uma pessoa que montou uma bodega e faliu. E foi só porque ele fez muita besteira envolvido com substâncias ilícitas. Uhum. Aí chegou a falir. Foi só essa pessoa que eu cheguei dos outros, cara, todo mundo que montou uma bodega deu certo, conseguiu prosperar. E consegue tirar o seu sustento daquilo ali e ganha muito mais do que às vezes uma pessoa que está tendo um trabalho em alguma empresa local. Às vezes isso acontece, assim, até com certa regularidade. Então, às vezes a pessoa, ela pensa, olha, tá certo que eu vou ter dificuldade, vou ter outras dificuldades, porque eu vou estar tendo que gerir isso daqui, ao invés de eu simplesmente estar colocando a minha mão de obra. Mas, por outro lado, eu tenho a possibilidade de eu ganhar pelaquilo que eu produzo. Uhum, sim, coisa que muitas vezes, na maioria das vezes, não ocorre dentro de uma empresa. É a questão da mais-valia também, né, do Karl Marx, que ele fala. Que na empresa formal não acontece. Já no PJ as pessoas acreditam que você consegue produzir sua própria renda, entendeu? Pois é, exatamente, cara. Se eu estiver trabalhando numa empresa própria, se eu tiver montado meu próprio negócio, eu posso trabalhar até 20 horas por dia, que talvez eu consiga ganhar mais. Agora, se eu estiver trabalhando em uma empresa privada, às vezes pode ser que o patrão olhe para mim e decida me beneficiar de algum modo, mas pode ser que não. Pode ser que não. E aí? Vai fazer o quê? Sentar e chorar? Pois é. Isso acontece muito, cara, também. E assim, olhando para essa parte formal, essa parte legal, que eu sei que é a tua área. Você estava falando aí de programas como, por exemplo, o MEI. Eu gostaria de saber mais profundamente como é que isso funciona. Até por nossos telespectadores aqui, a gente sabe que muitos dos nossos telespectadores são pessoas também que são bastante jovens e pessoas que gostariam de saber a respeito disso. Como é que funcionam esses programas governamentais, cara? Pronto. Eu tinha citado o MEI, gente, vamos lá, ver como é que funciona aqui mais ou menos superficialmente para entender de uma maneira mais breve. O MEI aconteceu da seguinte maneira. O MEI, o Programa Microempreendedor Individual, ele surgiu da seguinte maneira. Se não me falha a memória, foi no governo Lula, governo PT, no início, no primeiro mandato. O governo Lula percebeu que no Brasil tinha uma grande movimentação de dinheiro no mercado formal, claramente, e é um dinheiro que é mapeável, você consegue controlar, você consegue mapear o movimento. Entretanto, tinha muito dinheiro, tinha muito capital circulando no mercado informal, no mercado de prestação de serviço coloquial, no mercado dos bicos, e o governo não tinha como mapear, não tinha como ter um controle desse capital. E aí, como é que faz para colocar no PIB? Como é que faz para conseguir tirar imposto disso? Como é que faz para conseguir tirar proveito? Então, o governo Lula aproveitou e fez o seguinte, ó, pegou e ofereceu esse projeto para a população, os trabalhadores que estavam ali oferecendo bico, prestadores de serviço, barraqueiros de praias, coisas do tipo, para que eles fizessem o seguinte, a relação. O governo formalizava o trabalho deles, cadastrava-os como microempreendedores individuais, oferecia benefícios, colocava uma renda anual máxima para você se encaixar nessa categoria. Não me recordo exatamente, eu não sei se é 81 mil reais por ano, mas enfim, o microempreendedor individual se encaixa nessa categoria. E aí ele tem alguns deveres que justamente por causa dessa formalização e desses benefícios que ele recebe do governo, a sua renda passa a ser mapeada, o Estado consegue ter um controle maior desse movimento monetário que está tendo nesse mercado, que antes era oculto, que é o mercado informal, o mercado dos bicos, e a população que trabalha ali, os microempreendedores, os trabalhadores informais, autônomos, eles começam a ter prestação de contas para o Estado, para as prefeituras, para os governos estaduais, entendeu? Então foi essa a proposta, foi uma negociação bilateral, cada um se beneficiou de alguma maneira. A população autônoma, os trabalhadores prestadores de serviços, eles conseguiram ter alguns benefícios e a formalização por parte do Estado e começaram a prestar contas para as prefeituras e para os governos. Teve dois pontos, Guilherme, na sua fala que me chamaram bem a atenção. Foi o seguinte, quando você falou, o primeiro ponto, sobre a questão das bodegas. Por que as bodegas geralmente elas dão certo? Porque assim, uma vez, cara, eu estava refletindo sobre isso, sobre
o que leva um empreendimento a dar certo. Sempre que eu vou a um estabelecimento, um restaurante, uma loja, um shopping, eu fico pensando assim, principalmente quando eu vejo colado na parede a folha do alvará técnico, a autorização da prefeitura. Eu fico pensando, quanto será que aquele empresário deve lucrar com esse estabelecimento? Quais serão os desafios que ele deve enfrentar nesse local? Desafios de tributação, inclusive o Brasil é um dos maiores cobradores de impostos do mundo. Então, quais serão os obstáculos que os funcionários aqui enfrentam, que os clientes enfrentam, principalmente o empresário? E por que eu foco tanto na figura do empresário? Porque, assim, isso já nos leva ao segundo ponto, que é o seguinte, muita gente acaba indo para o mercado do PJ, acaba se tornando profissional autônomo, porque imagina que vai lucrar mais. E realmente você tem uma opção de lucrar mais trabalhando para si mesmo, porque você vai gerar o seu próprio capital, você vai gerar o seu próprio patrimônio. Essa possibilidade. Certo? Exatamente. Entretanto, você tem que se lembrar o seguinte: o fato de você não ter superiores vai lhe deixar muito vulnerável a tudo. Porque quando você se torna PJ, quando você se torna empresário do seu negócio, diretor de uma empresa, de um estabelecimento, você se coloca à frente, jurídica e economicamente, daquele local. Então, tudo que dizer respeito àquele estabelecimento vai envolver você de alguma maneira. Então, assim, quando eu fiz estágio no ensino médio na CRED, Coordenadoria Regional de Educação daqui da região de Acaraú. Quando eu fiz estágio lá, teve uma superintendente que ela disse o seguinte, lá é uma instituição pública, ela disse uma frase que me marcou bastante em uma palestra. Ela disse que era muito feliz por viver em uma instituição hierarquizada, porque ela disse que essa mesma hierarquia que permitia que tivesse pessoas acima e abaixo dela, nessa estrutura, no organograma, era a mesma hierarquia que protegia ela de retaliações jurídicas. Então, por exemplo, se você processa uma instituição do governo, você não processa uma pessoa em específico, você processa um CNPJ, uma instituição abstrata, não é uma pessoa física, entendeu? Então, essa hierarquia, quando você coloca uma pessoa acima de você, como PJ, você se protege. Então, essa é uma vantagem do mercado formal. Você não vai responder por crimes da empresa, você não vai responder por nenhum delito que você fez que vá prejudicar a empresa de alguma maneira. Mas, de modo geral, é o empresário que vai arcar com esses problemas, com esses danos. Se acontecer algum problema, algum empecilho na justiça, é o próprio empresário que vai ter que arcar com a circunstância, com as despesas, com os prejuízos financeiros, oriundos de crises econômicas, crises inflacionárias, políticas fiscais e monetárias, radicais, desestabilizadoras, diversos fatores desse tipo. Então, assim, uma vantagem é que você realmente pode lucrar mais, mas a desvantagem é que você não pode, justamente porque você tem esses riscos, você tem que arcar com todas as despesas, com todos os riscos, você não pode acreditar somente que ser PJ vai trazer muitos benefícios. Porque ser PJ, ser empresário do seu negócio, não é somente mandar nos seus funcionários, mas você tem que contratar funcionários, você tem que pagar o salário deles em dia, assinar a carteira, você tem que fazer o trabalho de marketing, o trabalho de gerenciamento de processo, você tem que fazer o trabalho de gerenciamento de qualidade. Então, assim, é toda uma cadeia de processos que no final você percebe que não é tão simples assim. Então, tem essa desvantagem. E retomando aquele ponto das bodegas, por que eu tinha feito essa reflexão de que as bodegas, elas geralmente são bem-sucedidas? Porque, assim, um negócio bem sucedido, eu cheguei a essa conclusão após uma reflexão, é aquele negócio que ele mexe com a necessidade humana. E pode ser uma necessidade psicológica, artificial, ou pode ser uma necessidade natural. Qual a diferença? A necessidade psicológica é aquela necessidade que a pessoa não tem, mas você faz ela acreditar que ela tem. Como, por exemplo, no lançamento do iPhone, eu acho que foi em 2009, quando a Apple apresentou o primeiro iPhone, como era que funcionava o discurso do Steve Jobs? Ele pegava o aparelho inovador no mundo inteiro, né, que era a tela digital completamente, e qual era o discurso? Ele dizia que você precisava daquilo. Ele estimulava tanto essa ideia, ele acabava falando com tanta veemência. Ele criou a demanda. Ele criou uma necessidade psicológica. Ele disse que você precisava, que você necessitava, sempre com um tom muito enfático de que você precisava daquilo como se fosse algo urgente para a sua sobrevivência, entendeu? Sendo que, no fundo, de um ponto de vista mais realista e racional, o celular não vai salvar sua vida.
Você não precisa de um celular, de um iPhone para sobreviver, mas foi criada essa mentalidade de que você precisa, porque se você não conseguir um iPhone de última geração, você não vai pertencer a um grupo social privilegiado e você vai acabar sendo excluído. Então, criou essa necessidade, a empresa, a Apple, acabou criando essa necessidade psicológica, que é uma necessidade artificial. Naturalmente, você não precisa de um iPhone. Agora, qual a necessidade natural? Eu acredito que essas são as mais cruéis e as mais fáceis de você conseguir tomar proveito. A necessidade natural é aquela que todo mundo precisa: alimentação, sono, moradia, lazer, tudo. Segurança. Então, por exemplo, a bodega. A bodega ela é boa porque ela tem uma diversidade muito grande de produtos. Vende de tudo. Tudo que você precisar ali para uma casa, para o dia a dia, tem. E o cidadão comum, ele vai precisar daquilo para sobreviver. Ele vai precisar de um arroz, de um feijão, de um papel higiênico, de um sabonete, de uma carne, de um frango, entendeu? Então são necessidades básicas e isso estimula as pessoas a comprarem seu produto, porque elas precisam suprir suas necessidades básicas. É que nem a história do vendedor de água. Se você quer lucrar, venda água. Faça um monopólio de uma empresa de água, né? Ou melhor, se você destruir as fontes hídricas naturais, você monopoliza o setor de água e você obriga as pessoas a comprarem de você, né? Mas enfim, tem essas duas formas de você gerar necessidade, atendendo a necessidade real ou a psicológica. Acho bem interessante essa ideia da bodega. E sobre esses riscos de ser PJ, para você não se iludir achando que vai ser só mil maravilhas, que você vai ser patrão, que você vai pagar outras pessoas, que você vai gerar seu próprio lucro. Tem muitos riscos, tem muitos prejuízos. Guilherme, você tem mais alguma coisa a destacar? Não. Não? Estou satisfeito. Excelente. Pessoal, nós estamos aqui com um pouco mais de 16 minutos e 30. Então, nós vamos encerrar por aqui. Esperamos que você tenha gostado do nosso debate. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, nos seguir aqui, se inscrever no nosso canal, nos seguir na nossa página do Instagram, @Grupo Reintegrados. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica construtiva, vale ressaltar, não esqueça de deixar nos comentários. Nós adoraremos ler e comentar também, responder o seu comentário. Agradecemos a atenção e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.